Olá, eu sou a professora Lígia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso grupo de pesquisas, Encontros Interculturais do EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Se você não conhece o canal, se inscreva, dá uma olhadinha nos vídeos que nós temos aqui. E estamos agora numa série de vídeos onde estamos falando das narrativas advindas dos nossos estados brasileiros. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o Pará, estado do Pará. Em 2015, eu tive a oportunidade de conhecer Belém, né? Juntamente com a professora Roseli Jimenez, que é uma das líderes desse grupo, com a professora Cielo Festino. Inclusive, eu estivemos na Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada, participando de um congresso, e fiquei realmente encantada com a cidade, com os seus arredores, a questão da culinária, as belezas naturais, as pessoas, a cultura, tanta história que esse estado tem para contar, quantas narrativas, né, que o estado de Belém tem para contar. Tive a oportunidade de andar nos ônibus urbanos, conversar com pessoas, andar de barco, de muita coisa interessante, né? Quando a gente pensa, né, em, por exemplo, o que eu coloquei aqui para vocês, aqui atrás, ó, é uma tigela de açaí. Essa é uma curiosidade muito importante. Eu descobri que o açaí, naquela região, ele é comido sem doce, né? Não sei que região do país que você faz parte, mas aqui em São Paulo, de onde eu estou falando, o açaí ele é doce, né? Ele é comido geladinho, com granola, banana, mas lá o açaí faz parte da refeição, né? É um alimento super importante, que é consumido com peixe, com farinha, né, com tapioca, faz parte ali da alimentação na hora do almoço, as pessoas estão lá comendo o seu açaí sem açúcar, né? Foi uma curiosidade interessante. Por isso, eu procurei tantas fotografias, né? Tão maravilhoso, poderia mostrar a floresta, toda a beleza da a cidade de Belém, que foi colonizada pelos portugueses, então toda os edifícios antigos, as suas calçadas, né? Os rios que a cercam, tantas belezas, mas eu escolhi aqui o açaí, né? Hoje eu não vou apresentar slides para vocês, mas eu fiz aqui uma colinha, né, para ir acompanhando, para a gente poder não se perder nessa nossa narrativa, né? Porque o que a gente faz aqui, estamos falando de narrativas, mas também estamos compondo, construindo uma narrativa de vida, de experiências que nós tivemos, no caso, né, oportunidade que eu estive em Belém, e também pesquisando, explorando essas narrativas advindas desse estado tão grande, né? Então, a gente fala do açaí, mas o Pará tem outras, né? Inclusive a gente chama de castanha do Pará, lá é castanha do Brasil, né? É o nome que eles dão. Mas tem o caruru, tem o tucupi, tem o tacacá, você já deve ter ouvido falar desses alimentos, né? Por exemplo, o tucupi é um caldo amarelo extraído da mandioca, e tem um forte sabor azedo, é algo diferente para a gente aqui. O tacacá é um prato de origem, né, indígena, que ele tem o tucupi, ele tem camarão, tem goma de tapioca, tem folhas de jambu, não sei se você conhece o jambu, ele acaba dando uma... a língua fica dormindo, né? Você sente assim, é meio estranho, um sabor bastante interessante o jambu. Bem, se eu falar alguma besteira, você que é dessa região, depois corrige e coloca aqui nos comentários. Aliás, né, os nossos alunos do EAD, aí do Pará, mandem também as suas narrativas de vida, mandem as suas histórias, né? Se não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, dá o like, né? E também façam os seus comentários para a gente poder saber a sua opinião, né? Então, lugares maravilhosos, até coloquei aqui pontos turísticos, né? Na cidade de Belém, que eu tive a oportunidade de estar, tem o Parque Ecológico do Mangal das Garças, tem a Estação das Docas, que é belíssimo, recuperado, né? Toda uma restauração daquelas docas. Então, você tem um centro gastronômico, um calçadão para passear, com eventos, muito bonito. Tem o famoso Mercado Ver o Peso, que é toda uma tradição muito antiga ali, o Complexo Feliz Lusitânia, que é um dos nomes antigos ali do Pará, e aí você pode também fazer um transporte ali para a Ilha do Marajó e conhecer ali os passeios, e o transporte principal, né, são os barcos, as pessoas se transportam muito pelos barcos, grandes, pequenos, né?
Mas o que a gente não pode esquecer é que o Pará, do qual eu vou falar, né, ele pertence à Amazônia. E no dia 5 de setembro se comemora o Dia da Amazônia. Esse vídeo vai ficar gravado aqui, né, você vai ter acesso em vários momentos, mas nós estamos em setembro. Estou aqui, dia 9 de setembro, gravando esse vídeo para vocês. Então, dia 5 de setembro, né, segundo os dados do IPAM, como foi o Dia da Amazônia, muitas coisas circularam pela mídia, e eu descobri que, pelo Índice de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o desmatamento na região registrou um recorde em 2022, de janeiro até junho, cerca de 3.988 quilômetros quadrados. Eu pesquisei, é quase 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Apesar das atividades da soja, né, a pecuária, são atividades extremamente importantes para o nosso país, mas a gente não pode esquecer que o desmatamento é algo muito maléfico. E quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala de Pará, a gente lembra dessa questão do meio ambiente, né? Super importante. Coloquei aqui, pesquisei aqui 5 curiosidades sobre a Amazônia. A Amazônia corresponde a 49,29% do território brasileiro. A floresta amazônica, ela compõe, ao todo, os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, que estamos falando aqui, Roraima, Rondônia, Tocantins, parte do Maranhão e também no Mato Grosso. Então, se você fizer um tour aí pelo canal, você vê que vários desses estados já foram contemplados e se ainda não, serão contemplados nessa nossa série aqui de narrativas que os estados nos suscitam. Sobre a Amazônia, então, o Pará faz parte dessa Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro que nós temos, né? A maior bacia hidrográfica do mundo. Isso é importante também. De acordo com o Greenpeace, a cada minuto, uma área equivalente a 2 campos de futebol é desmatada na Amazônia, né? E o rio Amazonas, que passa também por Pará, lança no mar aproximadamente 175 milhões de litros de água por segundo. Então, quando a gente pensa, né, no Pará, a gente pensa nas suas comidas maravilhosas, a gente pensa na sua cultura, na sua história e também no seu meio ambiente, né? E na floresta que está sendo cada vez mais devastada. Isso é muito importante a gente levar, né, aqui para vocês para uma reflexão. Pesquisei aqui também, segundo o IBAMA, o Pará, a origem da palavra Pará vem de Pará, que quer dizer rio-mar, na língua tupi-guarani. E é assim que os índios denominavam um dos braços, o direito do rio Amazonas, o rio Pará, engrossado com as águas do Tocantins, que torna tão vasto, né, que parece um rio mesmo, parece um mar. Quando você olha ali, você fala, nossa, onde que termina esse rio? Será que isso não é mar mesmo? Será que não estão me enganando, né? Então, as belezas da água desse lugar. A água, né, é algo extremamente importante nessa região, cercada, todo esse complexo fluvial ali do estado do Pará, além das suas florestas, né, também. O que a gente tem aqui, né? A região, né, que se localiza hoje o estado, lá do Pará, teve essa colonização portuguesa, mas também ela foi invadida pelos holandeses, pelos ingleses, em busca do quê? Do urucum, né? Aquela sementinha vermelha, o guaraná, a pimenta. E só em 1621 que o território passou a ter o nome de Província do Maranhão e Grão-Pará, era o nome daquela região. Depois foi perdendo o grão e acaba ficando só Pará. Tem uma história muito interessante, né? No século XVII, por exemplo, a região começou a prosperar com lavouras de café, né? Arroz, cana-de-açúcar, cacau, tabaco, fazendas de gado. Depois começou a ter o quê? A borracha, né? A exploração da borracha, lá no século XIX. Então, olha quanta coisa que já se passou, né? Hoje que a gente ouve dizer muita questão da exploração dos metais, né? Quem não se lembra da história de Serra Pelada, né? Até hoje, essa briga por conta dos garimpos, e muitos deles ilegais ali nessa região, né? E na Amazônia como um todo. Historicamente também, a gente não pode esquecer uma revolução que teve ali, uma insurgência, né, contra Portugal, chamada cabanagem, lá no século XIX. Depois você pode pesquisar, foi em 1835, ela acabou sendo sufocada, não deu muito certo, mas o movimento chegou a decretar a independência daquela província e instalar um novo governo em Belém, né, a capital do estado. Bem interessante isso, né? Então, quanta história a gente tem nesse lugar. Segundo o IBGE, o tamanho, né,
O estado do Pará é só menor que o estado do Amazonas, ele tem 1.247.955.238 quilômetros quadrados, você quer ter que ler, e faz limites com Suriname, o Amapá, o Oceano Atlântico, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Guiana e Roraima. Tem 144 municípios. Quando eu estive lá, eu tive a oportunidade também, né, de saber que existem muitos lugares, né, não tem uma população, nem anotei aqui, mas a população ela não é tão grande, você tem vários lugares desabitados, com muita floresta, né, isso é importante a gente lembrar também, né. Uma coisa que me chamou a atenção também, né, que chama a atenção da gente para o Pará, que é importante saber, que ele apresenta uma das maiores diversidades étnicas desse país, o estado do Pará, né? Existem mais de 55 etnias, 60 mil indígenas, e até vou ler aqui para vocês, falantes de 3 dezenas de idiomas dos troncos linguísticos, Caribe, Macro-G, Panô, Nhangatu, Tupi e Juruna. Munduruku, entre outras. Os povos indígenas ocupam mais de 25%, né, do território paraense e são distribuídos em torno de 77 terras indígenas em 52 municípios. Então, imagina, eu falei ali, né, anteriormente, que são 144 municípios, quase 50% desses municípios, né, você tem aí terras indígenas. Algumas são já tidas como tal, comunidades vividas aceitas pelo Estado, né, como indígenas, outras ainda estão em luta da demarcação do seu território, né, então há muitas comunidades variadas, com histórias muito diversas, né. Cada povo ou comunidade indígena do Pará tem as suas organizações próprias, né, então são bem diferentes entre si, a gente vê as línguas, né, as suas associações comunitárias, com o que eles trabalham, qual o tipo de exploração ou não, né, isso é importante. O que eu anotei aqui é que foi recentemente criada a Federação dos Povos Indígenas do Pará, a FEPIPA, que articula esse movimento indígena, muito importante, né? E ela mostra que ela atua nas 8 regiões ali do Pará, Altamira, Belém, Itaituba, Jacarencanga, Marabá, Tucuruí, Oriximiná, Novo Progresso, Tucumã, São Félix e Santarém, né? São as regiões. E aqui eu anotei alguns dos povos que vivem nessas regiões, são muitos povos, né, indígenas. Por exemplo, em Altamira tem o Juruna, Paracanã do Xingu, Curuiá, desculpem aqui as pronúncias, estou engasgando, né? Caiapó, Arara, em Belém tem Tembé, Tenebeá, tem Capó, em Taibuna tem Munduruku, Apiacá, Caiubi, Caiabi. Em Marabá, nossa, tem os nomes que eu não vou conseguir falar, mas tem o Guarani, Guajajara, Anambé. Olha quantas nações indígenas, quantos povos indígenas nós temos ali. Em Oriximiná tem o Tirió, o Catuena, o Maoiana e por aí vai. Que é um trava-línguas, hein? Novo Progresso tem a maioria Caiapó, Tucunã, São Félix, Caiapó, Santarém tem o Arapium, Arara Vermelha, Borari, Cumaruana, Jaraqui, Maiatapu, estou citando somente alguns, Munduruku de novo, né? Saterê, Mauê, Tupinambá, por aí vai. Quantas nações indígenas, né? Quantas nações indígenas? E essa é a fonte da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, essas informações. Depois eu vou pedir para colocar esses links ali na descrição e você pode consultar, ver com mais detalhes isso, né? O que eu achei interessante também nessa pesquisa, procurando na página dos povos indígenas, né? Tantas histórias, tantas narrativas que eu poderia contar aqui para vocês, mas eu quis ressaltar a questão dos povos indígenas. Como você viu, né? Vocês viram quantas nações, quantos povos indígenas há ali no estado do Pará, né? Então, segundo o site, né, Povos Indígenas do Brasil, muito interessante esse site, recomendo demais que você entre lá, você vai encontrar explicações sobre essas nações, em que regiões do Brasil que elas estão, né? Muitas estão em várias regiões, tem muitas narrativas de vida ali, muitos depoimentos, fala de muitos processos, inclusive dos primeiros encontros as mulheres, né, as mulheres indígenas se encontraram em Brasília, se não me engano, em 2019, fazendo as suas manifestações, então tem muitos depoimentos ali, que vale a pena a gente conhecer toda essa riqueza, né? O que eu trouxe aqui, que eu achei bastante interessante,
foi o do Leandro Mahalén de Lima. Ele é antropólogo, doutorando, já deve ser doutor agora, já faz tempo esse texto. Um antropólogo que ele fez uma pesquisa interessante sobre alguns desses povos, fez algumas entrevistas, isso no ano de 2016, né? Então, o antropólogo Leandro Mahalén, ele vai entrevistar o senhor Osmarino e a dona Raimunda Tapajós, eles são, né, da nação Tapajós, e ele diz o seguinte: em suas reflexões, seu Osmarino e dona Raimunda, então abro aspas, né? Só a fala do Leandro de Lima. As suas reflexões, seu Osmarino e dona Raimunda, habitantes de Cobra Grande, às margens do Igarapé, próximo ao encontro entre os rios Tapajós, Arapiuns e Amazonas, no centro-oeste do Pará, lá de Santarém, chamam atenção para as muitas consequências dos novos tempos. As coisas hoje se apresentam a eles como um mundo de estranhamento, tomado pela cegueira e pelo desrespeito. Nada, entretanto, passa desapercebido pelas mães dos igarapés, das matas, dos campos, os espíritos do fundo, capazes de se manifestar na superfície de forma de qualquer bicho. São os verdadeiros donos dos domínios, que cada vez mais estão a emitir seus sinais de contrariedade com a intensidade das novas mudanças e desarranjos provocados pelas ações desenfreadas daqueles que não entendem do respeito às mães que cuidam tudo que há. Né? Então, a importância dessas nações indígenas como protetores dessa Amazônia em grande devastação, em grande destruição, né? Vozes caladas durante muito tempo, o importante é que elas sejam ouvidas. E aqui o Leandro continua, né? Ele fala que o seu Osmarino e a dona Raimunda, eles são fundadores da aldeia Tapajós do Garimpo, conhecedores dos remédios da mata, temem profundamente os desarranjos e cada vez mais se aproximam das suas casas. Não participam ativamente do movimento indígena, embora tenha esperança no esforço dos jovens para que o Estado os reconheça como povos indígenas e lhes reconheça direitos tradicionais. Como eu disse no início, desses povos, alguns já são reconhecidos, né? Já tem a sua terra ali protegida, né? Outros ainda têm lutado muito por isso, né? E ele complementa, o Leandro, antropólogo. Melancólicos, essas pessoas gostam do recolhimento em sua casa ventilada de palhas de curuá, cipó titica e esteios de sapopira, às margens do Garapé Sepetu, gerador de um dos traços do lago Arinu, que desemboca no Arapiuns, um outro rio. Ali se mantém as suas roças, quintais e trilhas de coleta, próximos de seus filhos e netos, à beira do Igarapé, onde estão acostumados a monitorar os sinais dos desarranjos. E aí ele recolheu, eu falei 2016, porque eu li tantas coisas, que é 2008, né? O Leandro Mahalén Lima, ele recolheu alguns depoimentos dessas pessoas desse grupo indígena dos Tapajós, né? E ele recolhe a fala da dona Raimunda Tapajós. Ela diz assim, entre aspas, então aqui uma narrativa de vida, né, advinda dos índios Tapajós, ali da região, né, do Pará. Eu já cacei bastante nesse campo quando era solteira, sozinha, de cachorro e espingarda, e nunca eu vi nada, nada, nada. Só um búfalo que eu vi me meteu medo e uns gritos de cachorro embaixo da terra. Mas aquilo para mim não foi bem medo, eu sei o que era. Eu sei o que a gente tem, é uns sinais que a gente não pode atentar muito. Essas coisas mostram que há um impedimento e que a gente não pode duvidar das coisas. Eu tenho muito respeito pelos campos, pelos igarapés são o nome dos rios ali da região, né? Tem coisas nesses igarapés que as pessoas contam e é preciso ver. Tem uma traíra, um peixe, né? Que é a mãe do igarapé. Muitas vezes as mocinhas de hoje não sabem o que é resguardo. Aqui resguardo pensando na questão da menstruação, ou mesmo, né? Seria mais nesse sentido que ela está falando, porque também se fala em resguardo depois que se dá à luz, né? A mulher deveria resguardar ali os 40 dias, e também existe essa questão, né? Em muitas culturas, do resguardo durante o período da menstruação. Acredito que seja disso que ela esteja falando. Muitas vezes as mocinhas de hoje não sabem o que é resguardo, e estão pegando o delas aí. Pessoas que dão, que não têm respeito, pessoas que não se entendem de nada. Mas nós sabemos, nós já tivemos mãe também, nós temos que ter respeito por todos. O que acontece é que a moça tem um tempo, vem e ela fica passando em cima do igarapé, não pode acontecer isso.
registro, né? Elas ficam passeando por lá, e segundo a dona Raimunda, isso não pode acontecer. Para ela, pouco acontece, mas para alguém que vem atrás, pega uma olhada, uma dor de cabeça, aqui no caso um mal olhado, né? Uma dor de cabeça, pega um espanto, ou mesmo fica doido na hora, e faz coisas, é perigoso. A coisa transforma em ruim e dá muito trabalho. Por isso, eu sempre digo para estas mocinhas, respeitem, não faz uma coisa dessas, né? Quando está lá se resguardando e andar pelos igarapés. Tem um espírito que fica aí, até no topo dessa passagem. Na metade da noite, alguém pode ir ver que tem alguma coisa lá, mas isso não é coisa de meter medo, a não ser que falte ao respeito. Nem adianta passar correndo, ele tem olho e está enxergando. Então, está nesse site Povos Indígenas do Brasil, depois eu deixo aí ali o link, né? Essa narrativa de vida da dona Raimunda Tapajó, e ali com o comentário do antropólogo Leandro, ele que recolheu em 2008 essa narrativa. A gente percebe, né, nessas narrativas indígenas, um respeito muito grande pela natureza, né? Eu li uma que, inclusive, a indígena falava como é importante na hora da plantação respeitar a terra e falar, olha, estou plantando, né? Estou plantando assim, ou na hora da colheita, pedir respeito, pedir licença nessas atitudes, respeitar os igarapés, respeitar o solo, né? Porque o homem, ele não é um ser superior àquela terra, ele faz parte dessa terra, ele faz parte da natureza, ele é só mais um. Né? Escutar as vozes dos rios, das plantas, das árvores, né? E tudo dos animais e tudo que está à sua volta. Temos muito, muito que aprender com essas narrativas de vida. Agora, uma das personalidades muito importantes, pensando aqui, né, na produção, inclusive na autoficção e na produção literária, é o Daniel Munduruku, da nação Munduruku. Ele nasceu em Belém do Pará, tem mais de 50 livros publicados, ele é uma pessoa bastante conhecida, inclusive acho que é um dos primeiros a publicar, né? Então você não tem mais pessoas brancas ou pessoas de outras etnias falando das nações dos indígenas, eles falam de si mesmos, isso é muito importante. Existe hoje uma literatura indígena bastante robusta, né? Ela tem, lógico, passos lentos ainda, mas tem muitas coisas que nós podemos procurar, e o Daniel Munduruku, ele acaba sendo ali um abridor de águas, né, para outros que o seguem, né? Então, como estamos falando de Pará, vamos falar especificamente do Daniel Munduruku. Ele se formou em filosofia, ele tem mestrado, professor, né? E tem esse livro aqui dele, não sei se vai dar para ver, eu acho que não, né? Ah, sim, assim, quando a gente põe a imagem no fundo, às vezes some, né? Que são Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola. É um dos mais novos, a publicação de 2021, com ilustrações do João Montanaro, né? Então, tem várias histórias aqui. E tem uma que eu achei bastante interessante. Aqui nós temos uma narrativa lá do Pará, mas o que nós teríamos um homem do Pará, um indígena do Pará, nos centros urbanos, aqui no caso, em São Paulo, né? Então, ele conta várias histórias, e uma que ele conta que ele foi muito convidado para ir nas escolas, conversar com os alunos, ele sempre levava ali uma sacola de palha, que os professores ficavam encantados com aquela sacola, ele levava vários objetos para fazer suas contações de histórias, e uma vez ele foi numa escola particular em São Paulo, e havia lá uma menina que tinha medo, a professora era de criança de 8 a 12 anos, e a professora falou, olha, Daniel, nós estamos tratando da questão do índio, ele até coloca entre aspas, não sei se você sabe, hoje, né, a gente durante muito tempo fala do dia do índio, e esse termo ele é extremamente pejorativo, né, porque como se fosse um ser de menor valor, né, um ser ignorante, todos os estereótipos que circundam essa figura. Então, eles preferem ser chamados de povos indígenas, povos originários, de preferência pela sua nação, né? Aqui o Munduruku, Daniel Munduruku é dessa nação dos Munduruku. E aí ele conta que eles chegaram nessa escola, a professora falou que estavam trabalhando com a questão do índio, mas tinha uma aluna que morria muito de medo de índio, né? E ele diz assim, não é muito longo, acho que dá para aqui para contar para vocês, até pulei um pedacinho. Ele foi, recebeu, pegou seus objetos, peguei os meus objetos de sempre, então, abre aspas aqui, palavras, então, uma narrativa de vida, com um trabalho, lógico, em torno da autoficção, mas aqui são relatos do próprio Munduruku, né, o Daniel Munduruku.
Peguei os objetos que sempre utilizava para contar histórias, coloquei-os na minha bolsa de palha, sucesso absoluto entre os professores. E segui em direção à escola. Tomei um metrô, todo mundo ficava olhando para mim como se eu fosse um ET. E segui meu caminho. Ao chegar à porta da escola, a professora me convidava, ela já estava bem me aguardando, mas estava bastante apreensiva. Professor Daniel, obrigado por sua visita à nossa escola. Tenho, porém, que dizer que não será possível permitir a sua entrada. Fiquei espantado com aquela revelação. Quis saber o motivo. É que tem uma criança que está desesperada com a sua presença. Ela não para de chorar. Achei aquilo poderia ser bom, afinal eu havia ganhado uma fã apaixonada. Só que não, né? Que ela estava chorando, né, de emoção de conhecer, né? Ele é sempre bem humorado aqui. Então eu quis saber qual era o motivo. É que essa criança, a professora falou que só que não, a professora continuou. Sempre que ela ouve a palavra índio, entre aspas, cai um choro convulsivo. E isso tem preocupado a direção, que acha melhor o senhor vir no outro dia. O que vocês falaram para ela a meu respeito, né? Ele quis saber. Ah, a professora disse, a escola trabalha o conteúdo normalmente, ninguém está entendendo o motivo pelo qual ela está desse jeito. Perguntei a ela se podia haver um material didático utilizado. E quando tomei contato com ele, entendi completamente o motivo que fazia com que a criança ficasse aturdida. Eram textos que falavam sobre os indígenas do século XVI e que traziam imagens que mostravam esses indígenas se alimentando com partes humanas. Depois de folhear o material, o devolvi para a professora e disse a ela que ali estava o motivo do desespero da criança. Ela não entendeu direito. Ele disse: imagine o que acontece na cabeça de uma criança ao se deparar com uma cena como essa apresentada no livro. Ela liga a palavra índio usada no material com a pessoa índio, na qual ela terá contato no dia de hoje. É mais que natural que imagine que aquele índio, entre aspas, é o mesmo desse índio que virá à escola. Conclusão: o canibal está chegando. O canibal está chegando. O professor riu do meu comentário, a professora, aliás, riu do meu comentário, mas achou interessante. Eu disse a ela que colocasse a turma toda em prontidão para falar comigo e que se a pequena quisesse vir, que viesse. Assim ela o fez. Admito que a turma foi chegando e a expressão dela era um pouco assustada, principalmente porque eu estava escondido ainda, estratégia que até hoje gosto de usar. A tal criança também veio, mas ficou escondida atrás das professoras, que formavam uma espécie de trincheira de segurança para ela. No momento seguinte, a professora falou sobre minha presença, sobre os olhares curiosos de todos que me buscavam. Fiz suspense. Fui entrando de mansinho, portando a minha bolsa de palha. Caminhei até o centro da sala, observando atentamente. Sentei-me na cadeira que estava à disposição. Mexi em alguns objetos que estavam dentro da bolsa, causando alguma curiosidade. O silêncio era ensurdecedor. Ninguém soltava um suspiro. De repente, paro. Olho para minha pequena plateia e digo: oi, tudo bem? A sala inteira se desarmou. Ouvi alguns comentários decepcionados. Nossa, ele fala a nossa língua. E eu fiquei na minha, só aguardando o burburinho passar. De repente, surge uma menina que grita do fundo da classe: ah, se você é o índio, eu não tenho mais medo. A gargalhada seguinte de aplausos foi geral. Tudo se descontraiu e a atividade seguinte seguiu seu caminho. Ah, qual é o segredo? Na verdade, nenhum. Eu apenas estava vestido de camiseta e calça jeans e me apresentei como uma, entre aspas, pessoa normal. Isso também quebra estereótipos. Bem, é isso que eu quis trazer hoje aqui para vocês, né? O Pará tem tantas histórias para contar, um estado tão grande, com uma culinária, com história, com cultura. A questão dos povos indígenas foi o que me chamou mais atenção e trouxe aqui, então, duas pequenas narrativas, né? Uma narrativa de vida e outra também, né? Uma contação de histórias aí do Daniel Munduruku, uma pessoa já escolarizada, um professor universitário, para que a gente, né, até colocar ali a comparação, para que a gente possa refletir sobre essa figura dos povos indígenas, sobre a nossa Amazônia, e sobre essas questões tão importantes para a nossa sociedade na atualidade, não é mesmo? Então, fico aqui com a minha fala, aguardo mais uma vez que você se inscreva, né? Vocês se inscrevam no canal, se gostou, dá um like, faça seus comentários, vocês que são aí da região do Pará, né? Desculpa se eu falei alguma bobagem,
e façam aqui os seus comentários, né? Que nós ficaremos bastante satisfeitos. E deem também uma circulada no canal para poder conhecer essas narrativas dos outros estados. Muito obrigada e até a próxima.